Marcos, capítulo 2. O paralítico de Cafarnaum. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e o povo soube que ele estava em casa. Logo se ajuntou tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e lhes anunciava a palavra. Vieram a ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei que raciocinavam em seu íntimo: por que profere este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam entre si, lhes disse: Por que pensais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. A vocação de Levi. Jesus tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam assentados à mesa com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que tinham seguido. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram-no comer com os cobradores de impostos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Foram e lhe perguntaram: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus e não jejuam os teus discípulos? Respondeu-lhes Jesus: podem os convidados para o casamento jejuar enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. O tempo, porém, virá em que lhe será tirado o noivo, e naquele dia jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho. Se o fizer, o remendo novo rompe o velho, e o rasgo fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo rompe os odres, e estragam-se tanto o vinho como os odres. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Senhor do sábado. Certo sábado, passando ele pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. Os fariseus lhes disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Ele, porém, lhes disse:
Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor.